Salve! Ô, Bruno, rapaz, desculpe chegar atrasado, cara. Terminei a outra live lá e aí tô até meio à vontade aqui com você. Deixa eu ligar as luzes aqui pro povo me ver melhor, porque senão o povo não vai enxergar. E aí, tô até meio à vontade aqui, mas enfim, prazer estar aqui com você. Você já está sabendo aí do Renda Solidária Já, essa petição aí que eu iniciei hoje. Já estamos aí com um número significativo, para uma petição que começou hoje, está um número significativo de assinaturas. Eu vou dar uma olhada aqui como é que está, mas eu vou divulgar muito ainda no próximos meses. Aí é uma petição, não é uma coisa que eu vou descansar agora, entendeu? A gente vai insistir bastante aí, e nós já estamos com 187 assinaturas, 188 assinaturas só no dia de hoje, né? Sendo que eu ainda estou no início da divulgação dessa campanha. Agradeço você dar esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bem resumidamente, Bruno, e aí eu passo a palavra para você fazer uma pergunta. A ideia foi o seguinte: eu vi a campanha do Guilherme Boulos, né? Estava acompanhando lá a campanha dele em São Paulo, e pensei o seguinte: o Boulos mostrou que a gente não pode ficar à mercê, na dependência do Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro dá sinais de que vai cortar o auxílio emergencial e a pandemia não acabou ainda. E a gente não sabe quando é que a vacina vai chegar, quanto tempo vai demorar para a vacina ficar disponível. O pessoal aí, o André Diniz e o Pedro, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar para ficar disponível. E aí, o que foi que eu pensei? Eu pensei, olha, se a população brasileira mostrar para os políticos do campo progressista, principalmente, mas não só para eles, que eles querem que as prefeituras e que o governo do estado façam alguma coisa durante a pandemia para minimizar o sofrimento da população mais pobre, isso deve ser feito. Existem benefícios secundários. A gente sabe que se tiver um programa de renda solidária para a população mais pobre, esse pessoal vai gastar o dinheiro que vai receber, isso vai ativar o comércio local, isso vai, enfim, movimentar a economia, vai gerar empregos. Então tem uma série de benefícios secundários. Mas o benefício principal é minimizar o sofrimento das pessoas mais pobres. Quer dizer, eu acho que as pessoas ainda não estão... sabe aquela coisa que demora um pouco para você perceber o outro problema, além do problema que você está vivendo? Nós estamos vivendo ainda a pandemia. Aí a gente já está vivendo o problema da crise econômica. Mas como a pandemia está ceifando vidas, meio que a crise econômica a gente não dá tanta atenção assim. Mas eu tenho poucas dúvidas de que quando a vacina chegar e quando a pandemia for embora, a gente vai estar sentindo os efeitos da crise econômica e o que já estamos vivendo, e vai ser ainda mais claro. E nós precisamos de uma renda solidária durante esse período que se enfrenta a pandemia e os primeiros 6 meses dessa crise econômica, porque se não fizermos isso, se isso não for feito, eu temo pela vida da população mais pobre, especialmente porque eu acredito que o nível de desemprego vai ser muito grande. Tem certas evidências de que nós estamos caminhando para muitos negócios não querendo ter loja física, fazendo o chamado home office e tal, e isso vai reduzir muitos empregos no Brasil. Muitos estabelecimentos comerciais estão fechando ou vão fechar nos próximos 4 a 5 meses, e isso daí vai dificultar muito a vida da classe média baixa e dos mais pobres, daquelas pessoas que recebem benefícios, né? E que trabalham, às vezes, como na faxina, ou trabalham com secretárias e tal. São pessoas que têm uma renda, ganham pouco, né? Um salário normalmente é baixo, e estão sem essa renda. Então é uma situação muito dramática, e eu peço para as pessoas para assinarem o Renda Solidária, essa ideia que eu tive, e dizer para as pessoas que eu tenho plena consciência que mesmo que a gente consiga que algumas prefeituras adotem isso, ou que deputados federais peguem essa bandeira, os problemas do Brasil são muito maiores. Mas eu fiquei pensando na seguinte situação, Bruno.
Eu acho que se a gente não fizer pelo menos isso, lutar por pelo menos isso, eu acho que a gente vai, todos nós vamos nos sentir mal, entendeu? Se isso não, se a gente não lutar por pelo menos isso, eu acho que é o mínimo, né? Existem lutas maiores para a gente travar, de direitos sociais. Você deve ter visto a propaganda da privatização da Petrobras, quer dizer, tem muita coisa complicada para a gente lutar, mas eu fiquei pensando assim, o que é que mais de imediato que talvez a gente pudesse galvanizar forças? E eu pensei nisso e fui inspirado pelo Guilherme Boulos, né, pela Erundina, na campanha em São Paulo. Você falou sobre a questão de inspiração no Boulos e na Erundina, né? E você trouxe uma outra coisa também, né? Porque não é só, como você falou, ir para deputados e tal, mas é falar com os prefeitos, falar com as pessoas. Então, me diga uma coisa, você se instigou também na questão de fazer com que as pessoas participem mais da vida política como atividade? Isso passou pela sua cabeça? Não, com certeza. Eu estava me lembrando que várias pessoas que eu admiro na política, né, costumam dizer que a mudança vem de baixo, vem, e não negativamente, mas vem das bases, vem da população. E eu estava pensando assim, tá todo mundo em casa, a gente não pode fazer manifestação de rua, seria uma responsabilidade nesse momento a gente fazer manifestação de rua. Diante disso, o que é que a gente pode fazer, né? A gente pode assinar uma petição e dizer o que é que a gente se posiciona. É uma coisa fácil, qualquer pessoa dentro de casa que tem acesso à internet, que não é todo mundo, é verdade, mas as pessoas que têm acesso à internet, seja no celular, seja no computador, seja no tablet, seja onde for, podem fazer isso. É uma coisa que as pessoas que têm um pouquinho mais de condição, que têm acesso à internet pelo menos, podem fazer. E aí eu pensei, olha, se a gente conseguir mobilizar, eu tenho até o contato de algumas pessoas do PSOL. Eu não sei se você está sabendo, Bruno, mas semana que vem, sexta-feira, eu vou entrevistar, vou conversar com uma vereadora do PSOL, Luana Alves, de São Paulo. E eu vou conversar com a Luana Alves e vou falar com ela sobre a petição. Vou dizer que o Boulos me inspirou, vou tentar convencer ela a levar para o Boulos. O Boulos é um cara acessível, ele teve no canal do Carlito, quer dizer, o Boulos pode comprar essa ideia, entende? E eu estou pensando nesse sentido. Outros youtubers, como você, eu agradeço você estar comprando essa ideia, podem comprar essa ideia. Não que a gente ache que tudo vai mudar de uma hora para outra, mas eu fico pensando na seguinte situação. Vamos supor que a gente consiga pressionar pelo menos alguns poucos prefeitos a fazer uma renda solidária emergencial durante a pandemia, de um valor mais baixo do que o de São Paulo, porque as prefeituras têm uma situação fiscal, outras prefeituras, muito mais difícil do que a situação de São Paulo, que tem muito mais dinheiro. Mas tudo bem, para menos pessoas, um valor mais baixo, mas fazem, mostram que tem prioridade e que durante a pandemia querem reduzir o sofrimento e a dificuldade da população mais pobre e querem ativar a economia dessa maneira. Vamos supor que façam. Aí a gente vai poder pegar essas prefeituras que fizeram e dar destaque no YouTube progressista e dizer, olha, eles fizeram. E vocês? Aí vira mais um elemento de pressão. Mais um elemento de pressão sobre vereadores, deputados, governadores. Né? Eu chegar nos governadores e dizer, fulano, tem gente fazendo. Cadê você? Porque eu tive uma conversa certa vez, Bruno, com um professor que, inclusive, esteve na minha banca de doutorado. Você falou sobre o meu doutorado. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Brasco, Gastão Wagner. Eu tive a honra, ele é médico, eu tive a honra de entrevistar ele para minha tese de doutorado e ele depois esteve presente na minha banca de avaliação. Inclusive, foi um dos que foi mais assim elogioso das pessoas que estavam lá. E ele disse uma coisa que eu guardo muito, que os políticos, mesmo os bem intencionados, têm que ser constrangidos a fazer o que é melhor para a população. Deixados sozinhos, às vezes não vão fazer. Tem alguns, como Boulos e Erundina, que têm uma trajetória que eu tenho uma certa confiança de que eles fariam. No caso de Boulos e Erundina, não foram eleitos, chegaram ao segundo turno. Outros, se forem um pouquinho empurrados, vão fazer. Outros terão que ser arrastados quase que à força para fazer certas coisas pela população. Então, diante desse cenário, eu fiquei pensando, olha, a gente não pode ficar esperando 2022 chegar, entendeu? 2022 ainda está muito longe. E o sofrimento da população vai ser intenso nos próximos 6 meses. A crise econômica está aí. E aí eu pensei, olha,
Se a população comprar essa ideia e fizer... E aí, cada pessoa pode fazer mais do que simplesmente assinar. A pessoa pode assinar a petição, mas pode conversar com familiares, pode conversar com amigos, pode divulgar em redes sociais. Eu defendo uma ideia de você conversar com as pessoas. Dizer, olha, o André, apoiado por uma série de youtubers, o André Teixeira Jacobina, apoiado por uma série de youtubers, não é ele sozinho, criou essa petição aqui para influenciar os políticos a, nesse momento, criar uma renda solidária, tendo em vista que provavelmente o auxílio emergencial vai ser cortado. Não seria legal se a gente assinasse, apoiasse essa ideia, pressionasse os políticos para tentar encontrar dinheiro nesse momento para ajudar as pessoas? Entendeu? E quando eu falo encontrar dinheiro, tem várias formas de você financiar a renda solidária. Em São Paulo, ele pensou em atuar na questão da dívida ativa. Quem tem dívida com a prefeitura, que é uma forma. Não é? Você pode buscar outras formas. Você pode antecipar a cobrança do IPTU. Você tem, assim, eu tenho certeza que se a gente conversar com pessoas da área econômica, eu vou conversar com economistas em breve sobre isso, a gente consegue soluções criativas para poder fazer isso e realizar. No âmbito federal, se forem deputados federais que comprassem essa ideia, poderiam colocar uma proposta de origem popular no Congresso para ser votada e a população pressionar a favor da proposta. Pressionar para que o auxílio emergencial seja estendido independente do governo federal. Se o Congresso e o Senado fizerem isso, eles vão criar uma humilhação terrível ao Bolsonaro. Imagine se eles fazem um negócio desse. Que, contrariando o Paulo Guedes, eles estendem o auxílio emergencial e demonstram publicamente que fizeram isso porque estavam pensando na população, querendo reduzir o sofrimento da população nesse momento tão grave. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que a gente pode fazer. A petição não é a única coisa, mas eu convocarei as pessoas a contribuírem. É isso que eu peço e, enfim, não só assinar, mas tentar divulgar e convencer outras pessoas nesse sentido. Se a gente chegar em 1.000 assinaturas, a gente já ganha um certo destaque dentro da plataforma do Change, né? Se a gente futuramente chegar a umas 10.000 assinaturas, ganha mais destaque. Então, é uma coisa que vira uma espécie de bola de neve, né? Só para deixar claro, Bruno, eu defendo muitas outras propostas para o Brasil, você também, justiça tributária, fortalecer o setor cooperado. Essa petição dando certo, eu posso até avisar para as pessoas com antecedência. Eu vou bolar uma outra que seja também prática, ou seja, que tenha uma coisa bem prática para poder ser implementada, e vou fazer, e vou comunicar com os políticos, e vamos conversar, e vamos tentar demonstrar que a população quer isso. Porque, assim, essa é uma pauta muito importante para mim, Bruno. Eu entendo que a gente não pode ver a democracia como o Boulos disse durante a campanha, chega lá, aperta um botão e acabou, né? Democracia não pode ser isso. Se eu defendo uma democracia participativa, a gente tem que tentar usar qualquer avenida que estiver disponível. Essa é uma avenida que está disponível a gente. Ela é suficiente? Não. Eu estou satisfeito com ela? Não. Mas eu penso muito da seguinte forma: você usa o que está disponível para expandir o horizonte de possibilidades. Aí, no futuro, pode ser que o horizonte de possibilidades seja maior, que a gente possa defender um orçamento participativo, que a gente possa construir uma possibilidade da população participar de decisões em relação a questões que afetam todos.